Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o seminarista José e hoje nós vamos falar sobre as Crônicas de Nárnia, essa grande obra escrita por C.S. Lewis. E para falar sobre isso, você fica comigo, minha irmã Bruna. Eu sempre quis comer manjar turco até descobrir que é bala de goma com gosto de rosa. E também aqui, estreando aqui no Café Católico, meu amigo, né, companheiro aqui de turma aqui da teologia, Paulo. Olá, aqui é o Paulo, também sou seminarista e estudo com o José. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Então é isso aí, pega o seu café e vem ouvir mais esse episódio aqui do Café Católico. Gente de coragem vai lutar, a verdade vencerá, quem é da verdade saberá. Então vamos começar. Bruna, para sua alegria, vamos gravar sobre as Crônicas de Nárnia. Vamos falar de C.S. Lewis. Melhor saga que existe. não vamos entrar em polêmicas hoje. Não, Vou deixar essa frase. É a melhor que existe pra mim, beleza? Sim. E é o seu autor favorito também, né? É o meu autor favorito. E só pra começar, eu comecei pelas Crônicas de Nárnia, lendo as coisas dele, depois que eu fui ler outros textos. E, cara, era muito bom. Eu comecei lendo, só uma curiosidade, eu li primeiro Cartas do Diabo, eu aprendi, só recentemente fui ler todas as Crônicas de Nárnia. Então, as Crônicas de Nárnia são 7 volumes, né, hoje, muitas vezes vendido num volume só, né, no Brasil é mais comum ter aquele volume único com o leão na capa, né, com asas na capa, bem mais comum. Mas originalmente foram publicados separados, né, esses 7 volumes, entre 1949 e 1954, né? Na verdade, publicado entre 1950 e 56, né? Ele escreveu entre 49 e 54. Então, ali, em alguns poucos anos, né, ele escreveu todas essas 7 crônicas, que é uma grande alegoria, né, ao cristianismo, né, a história da salvação, né? E aqui a gente vai comentar um pouco desses elementos que a gente percebe que nos tocam. Né? É legal comentar isso, né? É uma alegoria. E a intenção do primeiro livro, quando ele escreve, é muito legal porque ele faz a dedicatória para a afilhada dele, né? Que é a Lúcia. Então tem toda essa questão de como ele queria transmitir essa mensagem de uma outra forma também, né? Para a afilhada dele guiar ela nesse caminho da fé. Né? Que ele até brinca na dedicatória, ele fala... Eu escrevi essa história, esquecendo que crianças crescem mais rápido do que histórias são concluídas. Pois é, tem essa questão. Eu acho muito Até que ele escreveu rápido. Daí ele continua. Mas ainda assim, para uma criança... Sim. Pô, sim. A criança que já virou adolescente não quer mais saber de contadas. Daí ele brinca. Um dia, quando ela for mais velha, ela vai ler e vai dar opinião, mas daí talvez ele já fosse velho demais para entender. Eu acho interessante comentar também que no final do livro tem ao menos na edição completa, né, que é famosa para nós aqui do Brasil, ele escreve alguns anexos e é denominado 3 maneiras de escrever para crianças. E também contextualizar isso, né, de como é que esse livro, né, é narrado, também com uma linguagem meio infantil, né? Porque existe, já na época dele já tinha essa discussão, e mantém isso muito forte, de que contos de fadas são perigosos para crianças. Você não deve contar com essas coisas para as crianças, que cria uma ilusão. E, na verdade, você tem que... isso não é ruim. Ou também, um adulto não deve gostar de contos de fadas. E ele ia muito contra isso. Ele ficava bravo. Por que um adulto não pode gostar de contos de fadas? Bacana, né? Então, é muito interessante. Quando ele cita ali, ele até fala, né, que existem 3 formas de escrever para crianças, né, 2 boas, né, e uma que ele considera má, né, e digamos assim, a má, ele diz que quando você esquece de escrever para criança propriamente dita, você tenta agradar os adultos, né, por meio de uma história de criança, né, então ele fala que essa seria a má, e daí depois ele cita as outras 2 boas, né, e uma ele até cita Tolkien, né, como um dos exemplos de histórias para crianças boas, mas que difere da dele, né, e ele falou que ele tentou escrever pensando a mente de uma criança, né, então ele tentou escrever realmente pensando com a mente de uma criança, digamos assim.
torna, na minha opinião, a leitura muito fácil também. Né? Um livro que, nossa, eu pego, são uns livros muito, muito fáceis, muito gostosinhos de ler, assim. Tu lê e numa tranquilidade. Diferente de alguns autores que vão escrever, mas ainda assim vão dar uma complicada na leitura que às vezes, até para uma população aqui do Brasil que não tem costume de leitura, que não vai conseguir ler algo tão complexo. Então, as Crônicas de Nárnia, para mim, às vezes, na minha opinião, é um pontapé inicial para leitura muito bom. Até para um adulto que não tem costume. É verdade. Quando o José me convidou para estar aqui, eu comentava com ele sobre os inúmeros detalhes, né, da narrativa que tem nos livros e nos contos, e que de forma alguma deixa de enriquecer. Pelo contrário, ele é muito rico numa linguagem simples, né? Sim. Tendo dito esse início, né, C.S. Lewis, né, que já citei Tolkien, né, isso é muito falado, muitos, né, era amigo de Tolkien. Tolkien foi um dos que incentiva ele a escrever, né, a fantasia, escrever as Crônicas de Nárnia, apesar de que Tolkien não era necessariamente muito fã do resultado das Crônicas de Nárnia, mas a gente não precisa entrar nesse quesito aqui. Inclusive, o nome de Nárnia vem de um poema que Tolkien mostra para o C.S. Lewis. E daí C.S. Lewis ele vai fazer uma grande, como diz, uma grande alegoria, né? Uma grande alegoria sobre o cristianismo, né? Então, sendo Aslan, né, representando a figura de Jesus Cristo, e a gente vai ver outras passagens, personagens que vão ter um paralelo direto, assim, com a Sagrada Escritura, né? C.S. Lewis, ele era protestante, né? Ele era, eu acho que ele era anglicano, né? Ele era anglicano, né? Mas, acima de tudo, também é um cara com muito diálogo com a cultura, tudo, né? Por ser um professor muito ligado com mitologia, assim, tal qual era Tolkien também, né? Que Tolkien católico, né? Ele é anglicano. Então, e ele se inspira em muitas mitologias para criar Nárnia também, né? Eu acho que a gente pode começar, então, indo, né, pela ordem de publicação, né? Que, pensando na ordem de publicação, eu faço sempre essa defesa com várias obras. Eu sou um daqueles que gosta de ler na ordem que foi concebida pelo autor, porque eu acho que você vai descobrindo como surgiu para ele, né? Apesar que algumas coisas ficam mais explicadas, às vezes mais claras, se você ler na ordem cronológica, né? Mas pensando na ordem de publicação, né? Então, o primeiro obra é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, publicado em 1950. Eu acho que já começa o título muito, muito interessante. Já você coloca 3 coisas assim que você fica assim, peraí, como que isso tudo vai. O que um leão? O que isso tudo tem a ver? Não, o leão tem que ser beleza, deu um guarda-roupa. Por que um guarda-roupa tá na história? Tipo, deu o guarda-roupa aparece no início, daí você fica. Eu acho que a primeira impressão que você tem. Eu me lembro quando eu li a primeira vez esse tempo atrás, assim, que eu acho que você vê já o leão, feiticeira, guarda-roupa, ele já te prende e você espera aparecer esses 3 elementos, né? Quando vai guarda-roupa aparece, quando vai aparecer o leão e quando vai aparecer a feiticeira, né? E sabe que eu acho que marcou muito a figura que nós temos hoje do que é as Crônicas de Nárnia, né? São sempre esses 3 personagens, né? O leão, a feiticeira e o guarda-roupa. É uma figura emblemática do que é a crônica. Até porque o leão, né, o Aslan, ele é o único que aparece, né, em todas as crônicas, né, é o Aslan, né, o único que aparece, né, então ele perpassa, né, tudo nessa figura de Jesus, né, e realmente fica bem forte. Eu acho que também talvez ajude um pouco os filmes também, né, até porque o primeiro foi o que fez mais sucesso também, né, o Feiticeiro e Guarda-Roupa só fizeram as 3 primeiras histórias, né, os filmes. Isso é uma tristeza para os fãs por mais que não tenha sido uma adaptação tão boa o filme, mas a gente não tem nenhuma adaptação que tenha concluído. A primeira coisa que eu acho interessante das Crônicas de Nárnia é o fato justamente de que Nárnia aparece primeiro para a pessoa mais inocente, né? Para a mais pequenina, né? Para Lúcia. É justamente a mais nova que conhece Nárnia primeiro, né? Penso muito naquela coisa de Jesus fala, né? Revelaste as coisas aos pequeninos, né? Escondiste as coisas dos mais sábios. E conhece sem querer. Porque é uma revelação, entende? Porque não é uma busca dela, porque é uma revelação. Exato. Justamente porque Deus se revela para nós, não é somente a gente vai vivendo, de certa forma a gente entende que na nossa vida a gente vai muitas vezes vivendo e é Deus que se coloca no nosso caminho, né? Cabe a nós identificar, né, o chamado de Deus, perceber, mas Deus se revela, né? E ali Nárnia, né, se revela para Lúcia, né?
E é muito bonitinho. No filme, não sei se vocês sabem de comentar, né, do filme um pouquinho também, mas a carinha da atriz, quando ela vê Nárnia pela primeira vez, foi porque a atriz realmente estava entrando no estúdio a primeira vez. Ela não tinha visto nada daquilo ainda. Eles prepararam aquilo tudo e vendaram ela, colocaram ela, tipo, tiraram a venda e tipo, tá, agora tu caminha e abre o olho. E daí ela foi e ela ficou daquele jeitinho toda de criança, porque ela realmente estava encantada pelo ambiente. E os irmãos mais velhos não acreditam nela, né? Então, e é sempre assim, existe essa desconfiança, né? Às vezes com criança, comentar alguma coisa, né? A Lúcia vai, assim. E é muito interessante quando depois o senhor na casa, né? Vai aconselhar eles perguntam assim, mas Lúcia alguma vez mentiu? Eles falam, não, Lúcia não tem o costume de mentir. Daí falou assim, então por que não dar um voto de confiança, né? É pensar um pouco assim, às vezes aquela coisa, às vezes quando uma pessoa, se é da nossa confiança, ela nos fala alguma coisa, às vezes vale a pena a gente confiar um pouquinho, pô, se a pessoa sempre buscou, né, o certo, sempre se mostrou correto, né? Se agora mesmo que uma coisa parece ser impossível, né, por que a gente não pode dar um voto de confiança, né? É o que eles fazem, né? Enquanto o Edmundo estava ali provocando e já tinha ido para Nárnia, mas já confundido, né, pela feiticeira, ele trata mal, né? Ele mente que foi pra Nárnia, né? É interessante, né? É importante lembrar isso. A história se passa durante a guerra, né, a Segunda Guerra, né? Então as crianças estão em um ambiente muito tenso, tanto que elas vão para casa do professor, porque foi uma atitude que a Inglaterra teve de tirar as crianças de Londres para salvar as crianças. Todas as crianças nessa época foram mandadas para o interior, né, para zonas onde elas estariam mais protegidas. E elas são acolhidas pelo professor Kirk. É um personagem importante da história, depois que a gente descobre mais sobre ele. Eu acho muito interessante a primeira aparição, né, do Aslan, né, quando se dá a primeira aparição do Aslan em Nárnia, porque é muito assim, é interessante eu falar como eles espécies, porque ele mostra que eles ainda não compreendiam o que de fato estavam vendo, mas quando eles veem Aslan, eles ficam, tipo, emocionados, eles têm noção que estão diante de algo grandioso, sem que consigam compreender a profundidade daquilo, né? E se colocar diante de Deus, que a gente não consegue se compreender exatamente o que a gente está vendo, mas quando a gente se depara com Deus, quando a gente tem um encontro com Deus, a gente percebe que alguma coisa está acontecendo, mesmo que a gente não consiga perceber exatamente o que, né? E é o que acontece com as crianças quando elas encontram o Aslan pela primeira vez. Nesse livro também, José, a gente comentava hoje de manhã que é muito abundante, depois vai aparecendo nos outros livros também, o elemento da ceia, né? Sim, sim. Do banquete. Tem um capítulo que os irmãos encontram dois castores, né? O senhor e a senhora Castor. E ali aparece uma primeira cena de banquete. Eu penso que seja interessante comentarmos um pouco, se tu quiseres falar, aquele vínculo com o manjar também, que é um elemento bastante interessante já aqui, né? Sim, a gente comentava com isso, né? Quando o Paulo falou isso comigo, né? Eu até parei pra pensar, né? Que realmente isso vai se repetir, essa questão da ceia, né? E o Castor ali, eles estão em perigo, mas eles oferecem por gratuidade, né? Aquele banquete, né? Até preparam coisa a mais. Enquanto o alimento aparece, por exemplo, como elemento de sedução na história de Edmundo, né? Com o manjar turco, né? O manjar que a Bruna comentou ali, né? Que é interessante que enquanto lá há uma abundância, né, com Edmundo é somente um alimento que ele seduz, né, ela seduz com um alimento que é saboroso, mas ele fica fascinado com aquilo, e há uma exigência, né, ela fala, não, eu te dou agora e eu vou te dar mais, mas se você traz os teus irmãos, né, não é uma atitude livre, né, e daí eu fiquei, quando o Paulo falou sobre o banquete, eu acho que há essa questão, né, Paulo, desse banquete celeste, né, daquilo que Deus nos oferece, daquilo que o mundo oferece, né? Uhum. Eu acho que aparece em todas as crônicas, em todos os livros, o elemento do banquete. E quase que quando eles estão saindo sempre de Nárnia e tem que voltar para o mundo real. E aí o José fez esse link hoje, assim, tem muito sentido também esse do manjar, né? Nos filmes fica bastante marcado quando Edmundo encontra a feiticeira branca e tem aquela magia do manjar turco e quando ela oferece para ele comer. E aí hoje eu tive esse insight com o José também, assim, que interessante, né? Como o banquete, no final, pro retorno sempre é farto, grande,
E como o Edmundo deixou se encantar por uma coisa tão pequena, né? Eu não vou contar tudo agora, mas pode até ficar, de certa forma, como dica, as pessoas podem procurar. Tinha uma história que o Padre Léo contava, que era da uma família que ia pro cruzeiro, que eles iam fazer um cruzeiro. A história é bem engraçada, mas que tem essa relação, porque no caso a família lá resumindo, né, a família quer economizar e fica comendo só pão com queijo por 30 dias, né, e no último dia descobre que a passagem que eles tinham comprado tinha um banquete, tinha o restaurante de graça incluso e eles não aproveitaram nenhum dia da viagem, né? Então, assim, é muito pensar isso de como Deus nos oferece tudo, né, e às vezes a gente se deixa se vender, se troca Deus por poucas coisas, né? Então, e eu até quando tu comentou, Paulo, sobre isso, eu fui dar uma olhadinha rapidinha, eu vi que fala que quando eles chegam lá com os castores, né, e eles falam sobre comer, ele cita, né, todos ficaram felizes ao ouvir a palavra comer, menos Edmundo. Tipo assim, ele não consegue se alegrar, né, com o banquete, né, porque ele tá muito distante, né, daquilo, né. Ele já tá a parte daquilo, né. Não sei se o José vai lembrar dessa história, mas a nossa mãe, isso, tipo, não saber que tá incluso as coisas, né, fazendo um aspas aqui, mas a nossa mãe, a primeira vez que ela foi num hotel, ela foi, e daí tinha o café da manhã, e ela não fazia nem ideia que podia comer as coisas. Aí ela ficou com medo, pegou um chá, um pão com margarina, e ficou com medo de comer, porque ela não sabia nem quanto que ela ia pagar naquela margarina, então ela já estava preparada, né, pra gastar uns R$50 num pão com margarina. Daí depois que ela descobriu que ela podia ter comido mais, que ela podia ter comido o que quisesse. Então... E é interessante como o Paulo falou, retomando esse banquete, né? Esse banquete no final, né? Então é justamente, como a gente fala, essa analogia, né, do banquete celeste, né? Ao final da jornada nós vamos ter esse banquete no céu, né? Então acho que por isso que, né, C.S. Lewis coloca esse banquete sempre ao final, né? Ao final das jornadas, né? Principalmente no final, às vezes aparece em outros momentos, mas sobretudo no final, né? Eu reparei agora também que quando tem o famoso sacrifício do Aslan, né? Aquela cena bem icônica da feiticeira, o termo que eles se referem também é mesa de pedra. Eu acho que dá para pensar assim, é uma mesa definitiva, né? Ali é o banquete eterno e aquele vínculo com a imagem cristã da cruz. Sim, totalmente. Não, aquela cena é totalmente, né, do sacrifício, até o antes, quando ele faz o acordo e daí o Aslan fica triste, né? Todos falam assim, eu estou triste, né? Ele dá os planos pro Pedro, o Pedro fala, mas você não vai estar comigo, né? E é interessante que ele conhecia a magia, mas ele expressa em Aslan toda a dor, assim como Jesus sofreu, né? Jesus sabia que ele ia ressuscitar, mas mesmo assim ele sofre, né? Ele sofre, né, em angústia, incerteza, né? Por exemplo, né, é legal, né? O Aslan, ele pede, né, para fazerem companhia a ele durante a noite, né? Assim como Jesus pede para os seus discípulos fazerem companhia para ele durante a noite, né? É muito, muito bela, né? Essa é a imagem mais, talvez, uma das imagens mais explícitas que tem, né? Dessa analogia que o cristianismo tá, né, nesse sacrifício do Aslan, né? Inclusive, né, o Lewis, ele falava que quem não entendeu que essa parte aí é literalmente Jesus, tipo, que é a parte mais escancarada, tipo, você não entendeu nada da história. Porque, tipo, não é tipo, nossa, parece, é pra ser. Não é só parece. Porque eu lembro a primeira vez que eu vi primeiro o filme, né, antes de ler os livros, e quando a gente assistiu, a gente não sabia que era uma alegoria cristã, a gente não sabia que era né? E eu e a minha irmã, a gente ficou assim, é igualzinho a Jesus! E a gente ficou assim, como se, tipo, criança descobrindo a Pangeia. Tipo, como se fosse um negócio extraordinário. Eu passei pela mesma experiência com a minha mãe também. A gente foi assistir, a gente nunca tinha ouvido falar sobre Crônicas de Nárnia, né? E quando a gente viu, assim, a gente se olhou, a gente, nossa, a gente, na hora, assim, se tocou, né? De tudo ali, né? E a mesa do sacrifício, ela parte, né? Então é muito bonito esse. É realmente o último sacrifício, né? Esse sacrifício definitivo de Jesus, né? E assim como Jesus, Aslan aparece primeiro para mulheres. É nóis. Sim. Ressuscita primeiro para elas. Pelo menos nessa história a gente não saiu como fofoqueiro. Outra coisa muito interessante e que a gente vai ver isso acontecer em outros momentos, em outras histórias, mas aqui nessa história a gente vê a partir do Edmundo, é como, tipo,
sim, as pessoas são redimidas, mas nossas ações têm consequências, né? Então, o Edmundo, por exemplo, ele, no fim, beleza, ele é redimido, mas ele é a única das crianças que ele fica sem uma arma especial, sem um presente especial, porque ele estava com a feiticeira quando elas encontram o Papai Noel, né? E daí ele não Hum. recebe, né, nenhum presente, né? José, tu sabes bem, tem um nome para parte do livro quando eles apresentam um elemento assim que precisa ser usado. Em recurso, principalmente de narrativa, principalmente mais para filme e teatro, tem um termo chamado arma de Tchaikovsky, se não me engano. Isso. Né? É Acho que é interessante Tchaikovsky, notar que, alguma coisa assim, eu não acho vi que o é nome isso certinho. mesmo. É Mas Arma de Tchekov, é o nome. é? Ah, Arma de ok. Tchekov. Aê. Nessa cena que você cita do Papai Noel, né, que entrega os presentes e Edmundo não está, é interessante notar também como esses objetos dados, né, a espada, o escudo para Pedro, o arco, a aljava e a trompa para Susana, e aquela garrafinha e o punhal para Lúcia, vão ser usados e são importantes durante toda a narrativa, né, da batalha, do encontro. Sim, bem na narrativa, realmente, todos eles são utilizados, não são entregues à toa, né? Ainda falando ainda do Leão Feiticeiro e Guarda-Roupa, uma coisa que eu acho muito interessante é como depois, né, quando se conclui, né, se vira a história, quem ganha o epíteto de o justo é o Edmundo, né? Aquele que Uhum. mais pecou entre os irmãos, digamos assim, né? Aquele que mais se afastou é o que se torna o justo, né, entre eles, né? Eu fiquei pensando muito, né, naquela da frase de São Paulo, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? É muito interessante isso, né, de como há essa mudança, né, no Edmundo, causado por causa do Aslan, né? E o Aslan causa, né? Isso. E interessante também como essa contraposição, né, entre a feiticeira e o Aslan da questão da morte, da vida, né? Seja entre o inverno ou a primavera vindo, seja ela transformando em pedra e ele dando a vida no sopro, né? Então essa transposição que tem entre morte e vida, né, entre morte e a figura do Aslan. Tem um outro livro, talvez a gente veja mais à frente, mas na criação de Narnia também, que Aslan sempre aparece, né, como aquele que dá vida, ressaltado tanto pelo sacrifício, mas também pelo sopro. Então, assim, aqui, né, o do Leão, a Feiticeira Guarda-Roupa, né, a gente, então eles acabam enfrentando, né, o Edmundo acaba sendo essencial para derrotar, né, a feiticeira, né, que ele consegue destruir a varinha, né, e daí o próprio Aslan, no fim, termina, né, de fato derrota a feiticeira, e daí depois eles acabam reinando, né, por anos ali, né. Que é considerado a Era de Ouro, né? É, aqui de certa forma vai ser uma coisa que essa história vai diferenciar um pouquinho das outras, que todas as outras histórias, que todas as outras elas são basicamente eles chegam e já saem, né? Esse aqui eles chegam e eles acabam reinando por bastante tempo, né? Mas é interessante que é só nessa que eles acabam ficando muito tempo para além, digamos assim, de cumprir a missão deles ali, né? Todas as outras aventuras Crônicas de Nárnia, as coisas são muito pontuais, né? E é pouquíssimo tempo que eles passam, né? Às vezes um dia, 2 dias, né? Pouquíssimos dias passam assim em Nárnia e já retornam para o, para o mundo deles, né? Para o nosso mundo, no caso, seria, né? Também tem épocas que a diferença da escritura desse primeiro livro dos outros é que esse foi escrito com a intenção de ser o único livro, Sim, né? sim. Os outros já foram com Ele a foi intenção construído de aos ter uma poucos. continuidade, né? Então é por isso que tem essa diferença assim, bem mais forte. Mas a gente esqueceu de comentar de um personagem muito legal, que é o Sr. Tumnus. Sim, sim, o Fauno. Fauno, que depois do segundo livro dele, quando eles retornam, que se passou, né, séculos na história de Nárnia, eu sofri com a Lúcia quando eu li. Quando eu tava lendo o livro, e ela descobre que, tipo, que passou séculos, eu sofri ali, eu parei, eu fiquei não. Porque eu gostava do Sr. Tumnus, eu me apeguei nele. É, é, Poxa, todo fofinho, todo queridinho. vou fazer só um comentário que quando é fauno, ali é fofinho, mas pensa em fauno, eu acabo pensando no labirinto do fauno, e que os faunos não são bonitinhos lá. Não são nem um Eu pouco gosto do bonitinhos. Paulo do C.S. Lewis. Eles não são nem um pouco bonitinhos no labirinto do fauno. Não, Mas é também, que né? na hora eu O só consigo. Paulo. A minha primeira associação é sempre aquela, nunca. E uma coisa que eu juro que com o filme eu levei anos pra perceber quem que é o ator.
Ah, que é o... Esqueci o nome dele agora. James McAvoy, não é? Isso. E que daí eu também, por exemplo, que eu descobri que ele se candidatou ao papel porque as filmagens eram perto da casa dele. Ele queria trabalhar, mas ele não queria sair de perto, não queria ter que pegar ônibus nem nada, ele ia de a pé pro estúdio. Do Leão Feiticeiro e Guarda-Roupa, de maneira geral, é isso, né? E daí, a próxima crônica que ele lança, o Príncipe Caspian, né? Um ano depois, né? Ele publica daí o Príncipe Caspian, que é o segundo em ordem de publicação, mas é o quarto em ordem cronológica, né? Como ainda falou, né? Se passam séculos, né? Então, no mundo de Narnia, entre o Leão Feiticeiro e Guarda-Roupa e o Príncipe Caspian, enquanto para as crianças passou apenas um ano, né? Então, em Narnia passa, né? Muito tempo, né? Primeiro momento que eles percebem, né? Que fica claro que sempre é muito diverso essa questão do tempo, de como passa o tempo em Narnia e como passa o tempo fora, né? Não tem uma regra. Duas coisas que eu fiquei pensando, assim, que é interessante, e também vai, de certa forma, se repetir na história de Nárnia, que eu acho que tem a ver com dessa analogia, com o que se fala da criação, é como os homens estão sempre destinados a reinar em Nárnia, né? Independente se são bons ou maus, os regentes, é sempre os homens reinam, né? Então, eu pensei muito e como nesse mandato de Deus que ele coloca o ser humano, né, na criação acima de toda a criação, né? Então, o ser humano ele sempre vai estar acima da criação. Ele pode agir bem com o mundo, né, com a criação, com tudo o seu entorno, ou agir mal, né? Mas ele sempre vai estar acima, né? É interessante como isso é muito natural, né? Sempre é um humano que reina em Nárnia, né? Apesar dos animais falantes serem sempre maioria. E depois é explicado todo esse rolê aí também. Então, mas acho que é muito. Tem a ver com isso, né? Não, já que a gente sabe que é tudo uma relação, uma analogia do cristianismo, né? Eu acho que fica um pouco dessa mensagem, né? Que é sempre essa responsabilidade do homem diante da criação, diante de tudo, né? A gente tem essa responsabilidade de como a gente vai lidar com as coisas, né? E aí, eu tenho que dizer pra vocês que o Príncipe Caspian, pra mim, aparece o meu personagem favorito, que é o Riptych. Eu gosto muito do Riptych. O ratinho, né? O ratinho extremamente com uma grande honra, né? Que pra ele, ele fala, né? Tudo que ele tem é honra, né? Sendo um rato pequeno, né? Tudo que sobra pra ele é a honra, né? Olha, eu só acho que ele ficaria bravo se você chamasse ele de pequeno. Pela personalidade dele. Sim, Pela personalidade dele. Não, uma coisa é ele falar, outra coisa é os outros falarem. Até não, é isso que eu ia falar, ele já ia puxar a espada e querer me perfurar já. Um rato, ele é grande, ele não é pequeno pro rato, pelo menos no filme, misericórdia. Se o rato é pequenininho, eu passava a minha casa pro nome do rato. É dele, ele é um rato maior que o comum. Mas pelo livro, ele acho que ele é meio que um rato do tamanho comum, não é tão grande quanto no filme. Acho que no filme deram uma aumentadinha a mais, assim. Eu acho muito, muito bonito, assim, muito, muito interessante. Muitas passagens, tanto agora no Príncipe Caspian, quanto depois no Viagem do Peregrino Alvorada, né? Em que tem muitas falas muito bonitas, muito belas do Riptych, né? E aqui a gente encontra uma Nárnia onde a maioria dos animais falantes estão escondidos, né? E que o Aslan se manifesta de uma maneira bem diferente daquela forma do que ele se manifestou no Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, né? O Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, ele aparece realmente, digamos assim, planamente, e conversa, todos veem, e ele participa diretamente da batalha, né? E aqui não, né? Aqui ele vai só aconselhando, só a Lúcia vê ele primeiro, né? É muito interessante que, se no primeiro lá o Edmundo era o primeiro, né, que desconfiou, mas maltratava, agora depois de passado todas as experiências, ele é o primeiro que acredita na Lúcia, né? Enquanto os outros não acreditavam, ele não via ainda, mas ele fala, não, eu acredito.
A Lúcia, da outra vez, a Lúcia que viu, ela que falou, então ele é o primeiro a acreditar na Lúcia, né? É interessante essa mudança do Edmundo. Essa é uma das minhas cenas preferidas, os dois capítulos, aquele drama que eles estão para chegar e estão na floresta, meio perdidos, aí a Lúcia sempre quer indicar um caminho diferente, porque ela diz que vê o Aslan, mas ninguém acredita, até que de repente todo mundo vê e fala assim, não, tá certo, esse era o caminho certo mesmo. Eu acho que ela até chega a se questionar no momento, né? Ela fala questionar ele de por que que ele não aparece, né, pra todo mundo, né? Eu vejo um pouco aquele nosso questionamento que às vezes a gente faz, que a gente tanto se faz, né? Mas por que que Deus já não se manifesta, né? Tipo, de uma forma clara pra todo mundo, né? Até porque chega num ponto, às vezes, que você tá certo de que você viu, mas tem tanta gente duvidando de você que você se duvida de si mesmo. Será que eu realmente vi? Será que ele realmente estava ali ou é coisa da minha cabeça? Né? Então, isso realmente é complicado. E eu acho que também ali é interessante, como o Paulo falou que é bonito, é porque ele fica muito esse simbolismo de como Deus ele vai se manifestar de várias formas, né? Muitas vezes vai ser de forma sutil, né? Que no Príncipe Caspian eu vejo muito isso, né? De como essa mostrando de como Deus às vezes ele vai aparecer de forma sutil, né? Somente, né? Dando algumas indicações, mostrando, aparecendo para um ou outro, né? E a gente tem que ter essa confiança também nos outros, né? E uma coisa de confiança, é até interessante como as crianças vão parar em Nárnia nesse segundo livro, né? Porque o Príncipe Caspian está fugindo, o tutor dele dá para ele a trombeta, né? Sim, a trompa, né? Trombeta, acho que é. Isso. Então, que era da Susana e que é uma relíquia, né, naquele período. Ele tá ali fugindo, desesperado, e ele toca. Ele não sabe o que vai acontecer. E daí as crianças estão no trem indo pra escola e vão parar em Nárnia. E que já muda, porque isso é legal, porque assim, é sempre uma forma diferente, tipo, é diferente como eles vão parar. Exceto no último livro, que daí não surpreende tanto como eles vão parar. Então, tipo, poxa vida, tinha que ter mais uma mudança aqui. Tinha que ter tido. Mas então eles vão pelo trem, assim, daí eles param na praia, tudo, daí eles ficam assim, tipo. Até a parte assim, será que a gente tá em Nárnia? Tipo, como que a gente pode ter em outro lugar que não Nárnia? Tipo, tem outro mundo pra gente ir daí agora? Tipo assim, como assim não é Nárnia? E interessante que você falou dessa ajuda que eles não sabiam que ia vir, é como todo mundo também fica desconfiado quando vem, tipo assim, poxa, mas a gente tava esperando ajuda e daí vem crianças. Porque quando eles voltam, né, pro nosso mundo, eles já são adultos, né, são reis, né, adultos, e daí do nada voltam as crianças. Como assim? O que vocês vão fazer de diferente? 4 crianças. 4 crianças. Se não me engano, o Caspian, inclusive, mais velho que o Pedro, né? Eu acho que sim. Não muito mais velho, mas é mais velho, se eu não me engano. Ou mais velho ou da mesma idade, daí que fica confuso. Né? E também, eu não lembro se isso tem no livro, mas no filme eu acho muito legal a piadinha que ele tem, que é quando o Edmundo vai falar com o Miraz, que é o tio do Caspian, aí ele chama o Edmundo de príncipe. Daí o Edmundo fala, não, é rei. Aí ele fica assim, é só rei. O Pedro é o grande rei. Eu sei que é confuso. Tipo, não faz muito sentido ter 2 reis e 2 rainhas, mas é assim que funciona. Eu acho interessante que quando chegam os 4 ali em Nárnia, né? De repente estão no trem e começa aquela aventura, que o Edmundo leva consigo uma lanterna. E quando termina o livro, no último capítulo, ele se percebe que esqueceu a lanterna, né? Ele diz, deixei minha lanterna nova em Nárnia. Como aquele princípio de novo, né? Tenho que voltar para a aventura de novo, voltar. Esqueci a lanterna em Nárnia. Deixou o gancho, né? E também deixei em nós esse desejo, né? De o que vai acontecer? É interessante, né, desse voltar, que né, eles ficam muito ligados e é nessa primeira que fica claro que daí é deixado, né, pra Susana e pro Pedro que eles completaram o tempo deles em Nárnia, né, e daí no final lá Aslan fala que vocês não vão voltar, o Pedro e a Lúcia sim, mas o Edmundo e a Lúcia sim, mas o Pedro e a Susana não, né, porque eles estão grandes demais para aquilo, né. Eu sinto um pouco, de certa forma, indo para além um pouco do cristianismo, mas eu vejo, de certa forma, Cecília brincando com essa questão da fantasia, né? De como se, até um certo momento,
condiz você viver a fé, assim, e buscar por esses elementos, você muitas vezes, mas chega um momento que você tem que encarar a vida de maneira mais séria, né? Então, daí você tem que começar a buscar Deus de uma forma mais madura, mais séria, mais profunda em outras coisas, né? Então, para além desses elementos básicos ali, né? Eu enxergo isso um pouco dessa forma, assim, nessa mensagem de Aslan, de você identificar, né, ele... a gente, falando para os outros, que a gente tá pegando, né, algumas coisas, assim, corridas da história. Então, se você não leu, vai ficar meio difícil, você não conhece a história, fica meio difícil você entender. A gente tá contando com detalhes, É. mas pegando alguns elementos, assim, não necessariamente sendo bem linear. Mas eu falei, assim, que eu gosto muito do Riptych, né, e tem aquela cena final, né, do Príncipe Caspian, onde o Riptych, ele tá ele perde a cauda dele, né? E é interessante que ele vai falar, né? E daí o Aslan fala, tá, mas por que importa tanto, né, cauda? E ele faz o discurso sobre a honra, só que o que convence depois não é o discurso do Riptych em si, mas é a atitude dos servos dele, né? Dos outros ratos que estão dispostos a sacrificar, porque se ele não pode ter uma cauda, então nós não teremos, né? E o Aslan fala, né? Não foi em si pela sua honra, mas por esse sacrifício dos outros, né? Esse respeito, né, que os outros tinham para com o Riptych, né, e o desejo dele sacrificar alcança essa graça, né, digamos assim. Sobre esse personagem que eu queria comentar é que eu sei que tá certa a pronúncia, mas na minha cabeça é Riptych. Como? Não, é Riptych. Ficou na minha cabeça assim, eu não consigo. Eu não consigo. Assim, Tá. se tem nome diferente, eu vou colocar na minha versão o nome. Sabe? É que nem que eu brinco assim, por exemplo, lá do Harry Potter, metade dos professores eu não sei o nome. Não faço a mínima ideia como que fala os nomes. Então são uns nomes tudo estranhos, sobrenome tudo diferente. Então. Aí Crônicas de Nárnia, mas é o Pedro, Susana, vai mais simplicidade. Daí vem o Riptych, Riptych. É que eu falo assim, isso também sou certo, né? Mas... Eu não sei, eu acho que deve estar mais certo. Tem que ver como que eles falam no filme. No filme eu acho que deve ser mais garantido. Tem que dar uma olhada de Riptych. É Riptych. É bem puxadinho. Riptych. Não, mas ele é muito... Tem entrega. E também porque o Aslan, ele tem uma gratidão aos ratos no passado. Porque foram os ratos que roeram as cordas dele quando ele tava, né? Ele foi sacrificado. Foram os ratos que foram lá e roeram a corda pra ele poder ser libertado e voltar. Então, tipo, foi muito bonitinho, sabe? Ele fala isso que ele tem, né? Porque os antepassados o ajudaram. Então, tipo... Foi lá que eles começaram a falar, né? Novamente, criaturinhas pequenas, né? Como os elementos pequenos do universo, né? Que fazem toda a diferença. O que eu achei interessante também, que é em relação ao próprio Príncipe Caspian, que ele mostra um pouco como a questão da origem da sua família não vai determinar quem você é, né? Então, apesar dele ter sido criado, né, num ambiente que despreza os animais falantes, que despreza toda a magia, o Príncipe Caspian faz essa escolha de lutar por Nárnia, né? De lutar por Nárnia, né? De que se coloca contra o tio dele, né? Diante a favor da verdade, né? Ele não obedece cegamente, né? Aquilo ali, né? Então ele percebe que há algo de estranho e aquilo encanta ele vai atrás daquilo, né? Largando todo o conforto que ele poderia ter, ele larga tudo, né? Mesmo que apesar de que falam, né? Que o tio dele iria matar ele provavelmente, né? Porque consegue porque o tio dele consegue um filho, né? Porque, claro, ele era o herdeiro, tudo, né? O tio dele estava ali temporário, mas já tinha matado o próprio irmão. O que é matar o sobrinho? O Mirage, inclusive, que é o ator que faz Padre Pio, né? Dá uma confusão. Exatamente, mas é o mesmo ator. Dá uma confusão. Tá um santo no meio do filme. Inclusive, eu assisti as Crônicas de Nárnia antes do filme do Padre Pio. Daí eu olhava pra cara do Padre Pio e ficava assim, pô, eu sei que é a história do santo, mas esse ator aí, olha, demorou pra me convencer. Não sei se tem mais alguma coisa pra comentar sobre o Príncipe Caspian. Rola um romancezinho ali da Susana e do Caspian. Ah, sim. Um negocinho ali e tal, pra mostrar que a Susana realmente cresceu. E é isso, porque depois, né? Infelizmente é um romance que não chega a acontecer.
Porque depois disso, né, o Príncipe Caspian vai voltar a aparecer na terceira das crônicas, né? A Viagem do Peregrino da Alvorada, né? E que daí a gente é introduzido uma nova criança que é o Eustáquio, né? Que é o primo da Lúcia e do Edmundo. Então o Edmundo retorna para sua terceira aventura e dessa vez Que com a companhia moleque chato no começo, misericórdia. Sim, ele era chato mesmo. Cara, que personagem. É uma criança, mas é uma criança que dá vontade de dar uns tapas. Mas é interessante que como o C.S. Lewis, ele coloca, como ele deixa bem claro que o principal culpado do comportamento dele são os pais dele, né? Sim. Pela forma que criam. Né? O que daí transfere minha vontade de dar uns tapas pros meus pais e não uma criança. Mas, cara... Mas acho que esse é um recado bem claro de C.S. Lewis, tipo, mostrando assim, na grande maioria das vezes, quando uma criança é problemática, não culpe a criança, você tem que olhar para os pais, né? O problema tá na forma que essa criança está sendo criada. Então vale pra gente pensar assim um pouquinho, porque às vezes a gente... Eu disse assim, que às vezes tem umas crianças às vezes que parece que são o anticristo, assim, às vezes, assim. Não, brinca. Não, brincando, mas tem umas crianças que são mais atentadas. As crianças que aparecem no Super Nanny. Essa é a viagem mais complicada de todas pra Narnia. Os caras caem no meio do mar, cara. Cara, essa aí foi, eu acho que a mais desesperadora. Do nada, tá na água. No meio novamente, do mar, né, diferentão. Começa a sair água do quadro. É épica, é incrível essa cena, né? Houve um período da minha vida que eu tinha um pé atrás de ficar pegando muitos detalhes em quadro pintado. Assim, vai que? Vai que? Dá pra arriscar? Eu ficava meio... Porque eles ficam observando demais o quadro quando vê, então... E quem mais se irrita com o Eustáquio é o Hip Chip, né? O Chip tá toda hora lá brincando. Toda hora. Não, esse aí era um que me representou. Ele tava querendo dar um sapo no Eustáquio. E o Eustáquio é um personagem que tem, acho que, a transformação mais forte. Que ele muda completamente a atitude dele. É muito legal isso. A passagem dele, do Eustáquio como dragão, é belíssima, assim. Eu acho muito bela mesmo, assim, né? E dele se transformar num dragão, né? Se transforma numa fera, né? Eu acho que é como se viesse pra fora tudo aquilo, é como se os demônios interiores viessem pra fora, né? E ele toma a forma daquilo que ele estava sendo, digamos assim, né? Então ele se torna aquele monstro que ele estava sendo nas suas atitudes, né? Então, e daí ele começa a refletir, né? Quando eu li isso, assim, foi uma coisa que eu olhei muito, assim, pra mim, né? E comecei a olhar muito, assim, pro meu interior e pensar, assim, o quanto são os meus demônios, né? Esse dragão que existe dentro de mim, né? Eu acho que é uma leitura que a gente pode fazer muito isso daí, de olhar, né? E como a gente é, né? Esse interior. E o Eustáquio, ele acaba nessa situação justamente por um puro egoísmo, né? Porque ele não quer obedecer nada, nunca quer seguir ordem nenhuma, e ele acaba, então, se tornando o dragão, né? Eu acho que a história dele é muito semelhante com a do próprio Edmundo, né? Aquela arrogância toda de querer saber tudo. E de repente, depois ele é objeto de remissão, né? De como é que a história dele se converte e que também ele é possível de ser redimido, né? E de mudar a história dele. E eu acho muito interessante, muito bela também a cena dessa redenção, de como fica claro que a gente não consegue se redimir, né? Porque ele tenta tirar a pele e várias vezes ele não consegue. Ele tenta tirar a pele e retorna. Ele tenta tirar e retorna. E daí somente quando o Aslan tira é que daí ele é purificado, né? É muito interessante isso, né? De que ele faz o caminho, mas a gente não consegue, nós sozinhos não conseguimos nos transformar, né? Da conta. Claro, a nossa vontade é o primeiro passo para essa mudança real, né? Mas ela só vai ser concluída no momento que a gente realmente aceita a intervenção de Deus. E é legal também porque esse filme ele mostra as crianças não tão crianças mais. Já mostra eles ali maiorzinhos, tudo. A Lúcia com a questão da vaidade, né? Porque ela quer ser bonita, né? Ela quer ser considerada bonita pelos meninos. Eu queria só complementar antes, a gente vai até comentar um pouco mais sobre essa da Lúcia, porque é bem interessante, tem umas coisas bem interessantes sobre essa passagem da Lúcia lá, quando ela faz a magia, mas ainda falando do Eustáquio, e é interessante, eu até peguei aqui para reler, porque
ele fala, né, que o leão disse, né, eu tiro a sua pele, né, e que ele fala, eu tinha medo daquelas garras, mas ao mesmo tempo estava louco, né, e fala que quando a primeira ali, eu senti, quando começou a rasgar, eu senti a pior dor da minha vida, né, e como esse processo de conversão, esse nosso processo de mudança, é um processo doloroso, né, quando a gente começa a mexer nas nossas feridas, quando a gente, essa transformação, ela não é simples, né, então, quando a gente permite que Deus nos transforme, ele vai mexer em coisas que são profundas e que muitas vezes vão doer de fato, né? Mas é necessário isso para que a gente consiga ganhar essa roupa nova, né? Para ser uma nova criatura, para ser uma nova pessoa, né? E daí a gente tem, né, essa paciente da Lúcia ali com o livro mágico, né? Que é realmente, tu falou que tem primeiro essa questão da vaidade, né? Porque ela se compara muito com a Susana, né? Que a Susana era sempre chamada de Bela, né? Por todo mundo. Sim. Estava reparando que a narrativa toda desse livro é a busca pelos 7 fidalgos amigos do rei, né? Do pai do Cáspio. E quando eles encontram ao menos 3 deles que estão dormindo, novamente aparece o elemento da mesa, né? Eles estão dormindo Sim. numa refeição. E eles até ficam com um pouco de medo, que eles pensam, será que o banquete fez alguma coisa? E eles falam, não, o banquete não. Uhum. Mas é por causa da briga deles, eles não estão aproveitando o banquete, né? Eu achei interessante, né, que os 3 estão dormindo, pelo fato deles não conseguirem entrar num acordo, eles não conseguem aproveitar o banquete, apenas dormem. Interessante isso. A Bruna comentou sobre a Lúcia ali, tem essa questão da vaidade, né, que da passagem do livro mágico, eu achei interessante quando ela, por causa da magia, ela acaba vendo o que as amigas falam dela, né? E daí ela fica brava porque a amiga fala que acaba falando mal dela, tudo. E depois do Aslan vai e fala, né? Aí você espiou? Ela fala, eu estava espiando. E daí ela falou, e daí o Aslan explica, ó, ela se sentiu pressionada e acabou falando uma coisa que ela de fato não acredita, mas agora você acabou ouvindo isso, né? Eu vejo isso como às vezes pode gerar problemas para nós, estragar coisas, por às vezes a gente querer saber demais as coisas, né? Eu, pelo menos, eu sempre digo, eu falo assim, olha, eu não preciso saber. É melhor, é mais fácil tu não saber o que as pessoas falam sobre você, né? Até porque, às vezes, como eu disse, acontece, a pessoa se sentiu pressionada e ela foi fraca, mas não é que ela não gostasse da Lúcia, a menina gostava da Lúcia, mas ficou com medo da outra e acabou falando o que a outra queria ouvir, né? Mas daí depois a Lúcia fala, puxa, agora eu não, acho que eu não vou conseguir esquecer isso e estragou a amizade. E daí vem algo bonito que ela fala assim, a gente podia talvez ter sido amigo até o fim da vida. O Deus não fala, ele repete algo que ela já tinha falado antes, né, para as crianças, ele fala, eu já não te disse que não deve pensar em como poderia ter sido, né? E que às vezes a gente tem isso, né, diante de quando a gente se arrepende, a gente fala, pô, mas e se eu tivesse feito diferente? Mas a gente tem que aprender que não, tipo, esse é um pensamento que a gente não tem que ter. Não importa o que poderia ter sido se a gente tivesse feito diferente. Importa o que você vai fazer a partir de agora. Claro que tem dores que a gente fica, e eu acho que é da natureza humana, talvez, pensar nas possibilidades, né? O e se, né? Então... O Paulo, você falou, né, que ela tem como tema ali a busca dos fidalgos, né, mas junto, né, eles aproveitam depois dessa busca dos fidalgos, se torna a busca por chegar ao fim do mundo, né, ao fim do mundo ali, né, de Nárnia. Além-mar. O Além-mar, né. Exato. Que é o país do Aslan, né, é como se fosse a terra dele. Sim, sim. Que é o céu, né, que é a ideia, né. Exato, o céu. exato. Não, isso é muito bonito, porque assim, é só os dignos que podem ir morar lá, e uma vez que tu entra, tu não pode mais voltar. Então, tipo, tem toda essa questão, ninguém sabe o que tem lá, de fato. Uhum. No final desse capítulo aparece também o Aslan, daqui personificado agora como um outro animal, mas como um cordeiro, né? Surge uma nova imagem dele. É interessante, exatamente nesse contexto, né? Pela busca do Aslan, como se fosse o leão grande e glorioso, eles encontram o Aslan como um cordeiro. É interessante, eu estava folheando aqui o livro, daí diz assim, de que ele se encontra numa relva e há peixes, exatamente como Jesus aparece muitas vezes depois da ressurreição. Sim, né? sim. Sim, verdade, é muito isso, né? Porque tem peixes numa fogueira, né? Bem a questão da cena da ressurreição, né? A beleza desses detalhes é que tem gente que tem coragem de reclamar de alegoria. É verdade. Não é fácil pensar nessas alegorias, não. Uhum. Ele aparece no final. No final, Aslan aparece, ele fala, né? Eu sou o construtor da ponte, né? Que liga os dois mundos. Porque ele fala
Porque eles falam onde que você te buscar, vocês têm que me buscar do outro lado do rio, né? Mas eu sou o Exato. construtor da ponte, né? De novo, aqui no Viagem Peregrino da Alvorada, a gente tem, né, o que mais acredita e quer chegar mais do que tudo no fim do mundo é o hip chip, né? Que ele fala, né, que ele sempre sonha com aquilo, né? E eu acho, tem uma diferença entre o filme e o livro. Eu acho bonito a forma como é no filme também, porque no filme há uma fala do Aslan pro Hip Chip, que o Hip Chip ele pergunta, ele fala diretamente com o Aslan e pergunta se ele pode entrar, né? E lá no caso ele aparece uma parede de água. No filme eles fazem um pouco diferente, né? E daí o Aslan fala que o país dele é justamente para os pequeninos, né? Mas no livro é diferente e achei bonita a beleza da incerteza e de como o Hip Chip ele se lança no incerto, né? Porque eles vão com o barco até um momento, de repente o barco não dá mais, e daí ele fala, não, agora eu vou sozinho, né? E daí ele pega a espada dele, que ele nunca desgrudava da espada, e ele fala, eu não preciso mais disso, né? E ele larga a espada, e ele vai nadando, e eu acho muito bonito a descrição de como não fala aonde ele chegou, ele simplesmente, tipo assim, ele fala, eu não sei aonde eu vou chegar, mas eu vou, sabe? E ele vai nadando e ele simplesmente nada até sumir, né? Eu acho muito bonito, assim, com essa caminhada de fé que vai digamos assim, que vai pro desconhecido, né? Que vai pro desconhecido, mas que é uma certeza, né? Eu acho muito bonito toda essa trajetória do hip chip. Eu acho legal como em outros momentos, alguns eles querem retornar e o hip chip sempre fala, beleza, eu entendo se vocês querem retornar, mas eu vou. Eu não vou desistir, eu vou continuar indo, eu vou lá, porque eu sonhei isso com a minha vida toda, né? É esse sonho do céu, né? Que de fato, me emociona e toca muito assim, hip chip, né? Por isso, porque nessa pequenez dele, ele busca, né? E ele é o mais corajoso e ele fala, eu vou, né? Não importa se os outros não querem ir, mas eu vou buscar, né? Eu vou até o fim. Porque passa da simples curiosidade, um desejo puro estar lá. Então, assim, realmente, ele faz disso a meta de vida dele. É muito lindo. Como ele se lança sem pensar nas consequências. Aí, todo esse personagem que a gente tem que se despedir e ficar, poxa. Às vezes, pelo menos, a gente consegue se despedir, né? E essa é a última aventura também do Irmãos Clarence, né? Sim, da Lúcia e do Edmundo, né? Eles não retornam. E como filme, dos três, esse é o melhor, assim, sabe? Em termos de simbolismo e narrativa cristã, com certeza. Sim, eu acho. Porque a estética do filme, tudo, conseguiram fazer tá muito melhor do que os outros dois, né? Mas, infelizmente, não arrecadou tanto, não fez, né, não chamou tanta atenção e parou ali a produção dos filmes. Eu também queria ver como que eles iam lidar com a última batalha. Queria muito ver como é que eles vão fazer um filme infantil com aquela conclusão ali, como que iam trabalhar isso num filme infantil. No final das contas, é um filme infantil. E também eu acho que uma coisa interessante que do Viagem de Peregrino da Alvorada é como o Caspian, ele quer largar todas as suas obrigações e seguir na jornada, né? Ele quer fazer o caminho dele, sendo que ele tinha prometido, né? Feito todas as promessas de voltar, né? De encontrar a filha do Ramadou, tudo. E aí ele vai brigando com todo mundo, até o momento que ele entra na cabine, depois ele volta e fala que a cabeça de leão que ele tinha ali tomou vida, né? A Aslan fala com ele e fala que ele não deveria ir, né? Que ele não veria ele naquele momento e manda ele retornar, né? Pra mim fica um pouco essa mensagem, tipo assim, não é só a sua vontade, né? Você tem que seguir um plano, né? Você tem que honrar os compromissos, né? E o Caspian, ele queria fazer simplesmente a vontade dele ali no final, né? Ali já é Rei Caspian. Sim, é o Rei Caspian, verdade. Já tinha subido de título, já tinha subido na linha sucessória.
É basicamente de um ano ele vai lançando foi publicando, né? E daí, em 1953 ele lançou A Cadeira de Prata. É um dos meus livros preferidos. Tem Então um fala aí. personagem preferido da história. Ah, e o meu também. É o brejeiro, não é? Aham. Ah, Não tem nem como, cara, o brejeiro é. Ah, Quando o o José me brejeiro, convidou, inclusive, no... eu falei assim, meu Pode Deus, é o meu falar. personagem preferido. Eu só vou porque tem que falar dessa personagem. Então Eu vou ter aproveita, a Paulo. oportunidade de falar. Pode falar aí, Paulo. Não, é ótimo. Não, primeiro começar que uma personagem bem típica, assim, né? Chama uma espécie de Paulama. É um homem sapo, né? Mas o que mais me chama a atenção e me cativa nele é o quanto ele é pessimista e é otimista. Toda a narrativa vai acontecer por causa dele, né? Ele Ele é um resmunga, acha ruim, mas de tudo, o Eustáquio e a Jill só vão chegar onde chegam por causa dele. Ele conduz toda a narrativa. Tem uma Cara, curiosidade é que. Tem uma curiosidade que tu falou, o Paulama é a única criatura que o C.S. Lewis criou, né? Que não existia. Todos os outros ele pega de outros, né? eu E o ia falar Paulama isso. foi O criado, né? restante é tudo emprestado né, das mitologias, Uhum. né? E o Paulama é uma criatura que o pessoal, assim, da literatura, né, os estudiosos de literatura, tudo, eles não acharam nenhuma criatura parecida, então eles consideram realmente que foi uma criação, uma invenção do C.S. Lewis. Uma coisa que é interessante é como eles recebem aquelas instruções do Aslan, né? E que eles não vão conseguindo cumprir, né? Nenhuma delas ao longo da história. Uhum. É interessante que o Aslan dá 4 pistas pra Jill, né? E de como, a partir do momento que ela perde a primeira pista, e depois ela assim, pronto, passou a primeira pista. Daí tudo vai de água abaixo, né? É uma presepada atrás da outra, né? É. Misericórdia, eles vão um atrás. Tá bom? Mas ao mesmo tempo parece que fica a lição também de que assim, mesmo que eles vão tirando todas, no final dá pra você concluir a missão, se no final você se decidir pelo certo, né? Aquela coisa assim, Deus ele trilha um caminho que se você fizer tudo certinho, vai ser melhor. Mas mesmo que você vá se perdendo, se pelo menos no final você de fato se decidir, a coisa tem jeito ainda. Mas é interessante que a primeira dica é falar com um amigo, né? E daí a Jill esquece de falar e o Eustáquio fica com vergonha de falar com o Rei Caspian, né? Se eles tivessem falado com o Rei Caspian, eles não teriam toda uma comitiva pra viajar e de repente eles já não tem nada pra viagem, né? Daí só tem o brejeiro, né? Só tem um brejeiro pra contar. Ainda bem, né? Que bom que foi assim. Ainda bem que foi assim, né? A Cadeira de Prata, o foco, né, é resgatar o filho do Rei Caspian, né? Hylian. Isso. Que daí a Jill agora se junta ao Eustáquio, né? A Jill que é uma menina que sofre bullying. Eu não tinha esse nome pra descrever ali, mas o que ela sofre no início... Mas o que ela sofre no início é bem isso, assim. Falam, né, das perseguições que ela sofre. Sim. Ela sofre tudo. Exato. E tem esse detalhe importante que ele já mostra, né, que o Eustáquio mudou, né, porque ele fala, né, no último, ela comenta no último ano você mudou, você tá diferente, tudo, né, e ele tá, digamos assim, ajudando ela, né, e daí eles vão parar em Nárnia. Inclusive, o terceiro filme, ele tinha deixado um gancho pra essa história, porque quando termina, que eles voltam pro quarto, a mãe do Eustáquio fala, a sua amiga Jill está aí. O terceiro filme termina com isso. Eu queria muito, assim, tipo, de identificação com personagens, eu queria muito ser a Lúcia, mas eu sou mais a Jill, assim, sabe? Não consigo ser a Lúcia. De novo, de certa forma, aquela lance que a gente comentou sobre a comida, ela aparece nessa história aqui, né? Mas aparece com eles sendo seduzidas para ir para os gigantes por causa da comida e do aconchego, né? E daí eles descobrem que eles vão ser o banquete, que eles são o principal do banquete. Aí bate um desespero. Quando eles... É muito engraçado. Eu acho isso muito, de certa forma, assim, é o terror infantil, mas assim, que é quando eles veem o livro de receitas, né?
E daí tá lá o não sei o que de Paulama, Daí vai. cozido de Paulama, e daí não sei de humano. Tá tipo a receita com eles, assim. E tem isso eu acho legal quando, por exemplo, o Lewis, ele fala no volume único, que ele faz comentários sobre o que escrever, né, como escrever com a criança, ele coloca um ponto que eu acho que aí é um dos exemplos. Nenhuma criança quer viver isso, cara. Nenhuma criança quer realmente dormir numa caverna e ter a chance de ser devorado por algum bicho. Toda criança quer ficar confortável no seu quarto, sabe, sendo cuidado. Nenhuma criança é louca de querer isso, realmente. Então não tem problema, a criança não é maluca a esse ponto. De novo, tipo, eles buscam o conforto porque eles ignoram o conselho ignorando o conselho do Aslan, né? Mais uma vez, né? É aquela ideia de como a gente troca muitas vezes a palavra de Deus pelo prazer imediato. A gente acaba buscando o prazer imediato porque a gente sente necessidades e acaba ignorando Deus, né? Então, é essa reflexão que a gente tem que fazer, né? Nesse livro aparece uma alusão também bem no finalzinho, quando o Caspian morre, né? E daí fica o Hylian como rei, substitui o Caspian. Acho que o Caspian morre, e então o Aslan fere a pata, né? E sai, molha o corpo do Caspian com sangue. Uma alusão à ressurreição. Porque depois ele volta à vida e visita o mundo, o nosso mundo, o mundo dos humanos, por um tempo, né? Por 5 minutos. Realmente muito, muito bonito isso daí, essa cena. Tem muitos simbolismos, né? Como faz pensar, o Hylian, ele acaba sendo... se perde porque ele é seduzido pela feiticeira, né? Uma feiticeira rainha ali que busca ele, né? E que quando eles vão encontrar essa feiticeira... Não sei se vocês têm como o personagem preferido o Brejeiro, eu quero citar isso também, mas para mim que daí tem o discurso do Brejeiro, né, quando eles estão lá no final, porque começa a ter toda essa discussão, né, sobre a realidade, sobre a verdade, né, quando eles estão no submundo. Ali eu acho que é meio que esse discurso do Brejeiro, a gente tem que colocar assim, é meio que a gente, na nossa vida, a gente tem que meio que gritar pro mundo, tipo, não importa o que vocês acham, eu tenho isso e eu vou. Sabe o que eu vi muito ali, quando aqueles argumentos da... agora eu não me certei se ela é chamada de rainha ou... Feiticeira. Feiticeira. É como ela é muito a questão do filosofia, assim, empirista, onde não há para chegar na metafísica, né? Onde tudo eles vão fazendo e ela vai quebrando os argumentos deles, mostrando que, tipo assim, tudo que vocês estão se referindo como realidade é apenas vocês estão usando como referência aquilo que a gente vê aqui. E a realidade é somente o que a gente vê aqui. E muitas vezes quando a gente tenta argumentar sobre Deus, é isso que vai acontecer, né? Paulo, a gente fez filosofia junto também, a gente viu, né, que tem escolas filosóficas que vão nisso, né? Toda essa a desconstrução da metafísica vai nessa coisa de dizer que toda a metafísica é construída em analogias, e no fim não há acesso à verdade, né? Então como ele vai quebrando, eles falam do sol, ela fala, mas como que é o sol? Vocês estão vendo o sol? Você fala, não, mas o sol, como é? É como essa luz? Sim, só que maior. Então, mas não tem, vocês estão simplesmente vendo, o que existe é só essa luz aqui, não existe o sol, né? Todas as coisas eles vão tentando, porque eles vão esquecendo, né? Então, eu vejo essa, só concluir, eu vejo essa entrada no submundo que eles fazem, é bem como essa entrada no materialismo que muitas vezes a gente faz, nesse mundo materialista que a gente faz, que a gente vai perdendo a conexão com as realidades mais profundas, né? E essa parte, né, inclusive, o livro, ele vai trazer muitas referências à Caverna de Platão, né? Então, um povo que vive ali uma realidade e não tem, tipo, não sai pra ver o que tem ali, né? E tem a perseguição, né? Então, quando alguém de fora vem e diz o que tem lá fora, tem essa perseguição, né? E quando eles descobrem que a feiticeira já morreu também, tem aquela festa toda, né? Sim, sim. E eu acho interessante como eles vão acreditando, né? Eles vão acreditando até o momento em que o Brejeiro, ele faz o discurso, né? O discurso definitivo dele, né? Que eu até tava tentando procurar aqui para ler certinho as palavras que ele fala. Eu não lembro que página que tá. Se bem eu não consigo nem ajudar a procurar, que eu tô sem meu livro. Eu tô sem o livro.
Acho que um pouquinho antes, porque é no É, eu capítulo acho que 12 eu que é acho. no Aham. capítulo 12 que começa, eles têm a discussão, né? Exato, exato, ali Justamente, mesmo. né? Porque ela começa ali, né? Que daí o brejeiro fala, eu passei minha vida inteira lá em cima. Ela fala assim, onde que é essa terra? Lá em cima. Mas eu não sei exatamente onde é, né? Então aquela coisa tipo assim, ó, nós somos do céu. Ah, mas tá, mas onde que é o céu? O que que é o céu? Às vezes a gente não sabe responder também. A gente É, tem a certeza, mas a gente não sabe responder. E daí ela vai, né, começando a confundindo, né? E daí a Gil também fala, a gente também esteve lá. E eles falam, tentam convencer, né, que o rapaz, eles já reconheceram que é o Hylian, que ele é o filho de Narnia e ele não lembra, né, também, porque ele tá preso no feitiço, né? E daí eles começam a acreditar, né? Diante da magia, diante de tudo aquilo dali, eles começam a acreditar. Eu acho que o seu outro mundo deve ser só um sonho, né? Então, tipo, ali ele fala de magia, mas eu vejo para mim muito uma analogia dele falando do materialismo, né? Como ele vai confundindo, né? Ah, pensar no céu, o céu é apenas um sonho, não é uma realidade, né? é uma É apenas uma utopia. coisa que a gente protege, Hum, é uma projeção somente, né? E Uhum. fala, nunca existiu outro mundo, só existe esse mundo, né? Ele fala ali. E daí pergunta, do que é o sol, né? Daí eles falam, vê aquela lâmpada, a iluminação, o sol é aquilo dali, mas é mais brilhante e o mundo ilumina o mundo todo. Daí, mas ele não fica preso no teto, ele fica solto. Mas como que fica solto? Não existe isso. Ele vai contra a lógica, né? Então é interessante que ele vai quebrando toda, somente utilizando a lógica, né? E eles vão se convencendo, né? Vão se convencendo. E daí falam do Aslan, que é o grande leão. E daí eles falam assim: como que eu vou descrever? Nunca vi um leão, como descrever um leão? Ele fala exato. assim: Uhum. é como um gato maior. E é aquela coisa de como a gente vai descrever Deus, a gente não tem palavras. É o que a gente usa? A gente usa as descrições nossas. E daí vem aquele argumento: não, Uhum. mas vocês não estão descrevendo Deus de fato, né? É Sabe que muito, é muito. quando ele Pode se falar. refere a essa discussão, né? Ela pensa, o que que é o leão e tudo mais. Me remeteu muito ao momento da outra feiticeira, lá no o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, no primeiro, quando a feiticeira mata o Aslan e grita, né? Assim, ele é um gatão. E aqui se retoma a mesma característica, né? De como é que vamos descrever Aslan, ou como é que descrever Deus, né? Sempre para essas analogias. E daí vem essa grande profissão de. É uma profissão de fé, né, do brejeiro, né? Uhum, Porque daí ele, diante de tudo aquilo dali, no fim ele vai falar assim. Ele fala que diz que ele gosta de saber tudo para enfrentar o pior com a melhor cara possível, né? E ele diz assim: eu não vou negar nada que você está dizendo. E ele fala assim: beleza, a gente pode supor que talvez a gente tenha só sonhado, que a gente tenha inventado isso tudo, que nada disso exista, que isso seja só um mundo de brinquedo criado por crianças, mas ele fala ali, e daí ele vem bem a parte mais impactante, né? Estou do lado de Aslan, mesmo que não haja Aslan. Quero viver como um narniano, mesmo que Nárnia não exista. É essa frase, né, que é uma profissão de fé que a gente tem que levar, eu quero estar do lado de Deus, mesmo que você diga que Deus não exista. Eu quero ser um cristão, eu quero viver como alguém que busca o céu, mesmo que você me diga que o céu não exista, né? Então é essa decisão profunda que a gente tem. Porque chega um momento que a gente não tem argumentos também, mesmo, né? E há esse salto de fé, né? E a gente vê ali a principal característica, né, que é o pessimismo dele, porque a frase uhum. dele traz isso e ao mesmo tempo o otimismo, sabe? Então, tipo, dá aquele conflito de. E é muito lindo, isso realmente é uma frase muito, muito forte, né? Eu já citei ela em outros programas, essa frase. E é interessante que aqui também aparece uma ceia oferecida pela feiticeira também, mas de novo é uma Uhum. ceia com interesses, né? Porque ela quer que eles ajudem ela depois na guerra que ela vai fazer, depois, né? Que ela conquista tudo, né?
depois da cadeira de prata vem o cavalo e o seu menino, né? Que daí ele, pela primeira vez, ele retrocede, né? Porque até então ele vai lançando 4 histórias que são cronologicamente, e daí o cavalo e seu menino, ela vai aparecer somente, ela vai acontecer justamente no período, né, digamos, da Era de Ouro, né, entre o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, e o Príncipe Cáspio, né, no período em que as crianças lá estavam como reis, né, apesar de que eles aparecem muito rapidamente, né, não são os personagens mesmo, né. O detalhe é que o personagem principal, aí essa é a diferença, é que o principal não é a criança, é o cavalo. Exato. Né? O próprio título já indica, né? Exato. E é muito legal, tipo, isso. Tipo, realmente, quando tu vai lendo o cavalo e o seu menino, não é tipo o cavalo. Tipo, aí que ele fala, não, você. Né, inclusive a questão dele ser narniano, né? Que o cavalo. Esqueci o nome do personagem, meu Deus, me ajuda aqui. É o Shasta. E o Bri também, né? Shasta, Bri, o cavalo, o menino, aí tem a Aravis e a Uwin. Ele fala assim, não, você não pode me montar, eu sou um narniano, não é simplesmente, tipo, eu tenho que dar autorização pra você subir em mim, eu que vou te levar, não é que você vai me montar. É tudo diferente aqui, me respeita. Mas tu vê como ele é extremamente orgulhoso, né? E isso mais vai pra frente, vai mostrar que esse orgulho trai ele e ele se torna covarde, né? E ele vê que ele sempre se considera acima, né? É muito interessante que a história inteira, o cavalo ele se considera acima, porque ele é um narniano que foi sequestrado, né? Ele nunca conheceu Nárnia de verdade, né? Ele só sabe que ele é um narniano, mas ele nunca conheceu Nárnia, viveu sempre escondido, fingindo que era um cavalo normal. No final, no momento que é pra ter a batalha, ele sempre se colocava acima do menino, né? E daí o menino consegue enfrentar e ele, por covardia, não consegue, né? E ele fica envergonhado, né, depois, né? E eu acho que tem essa questão até fazendo um paralelo com a nossa realidade, de pessoas que gostam tanto de gritar e se achar superiores a outros por serem cristãos, só que são pior do que algumas pessoas que não são cristãs, sabe? Então, tipo, eu acho que tem uma pegada dessa. Além de, particularmente, pra mim, é uma crítica pra quem também se acha, sei lá, por exemplo, eu sei lá, tipo, a pessoa fala, porque eu sou alemão. Só que nasceu no Brasil, tá ligado? Nem os pais são alemão, é de trisavô que era alemão também, porque ele fala, não, você não vai de lá, você é daqui. Tem uma cena muito interessante que é quando eles chegam na Terra dos Narnianos, e se a gente pegar na ordem de, não publicação, mas a cronológica, esse é o 3º livro. Então significa que os 4 ainda estão ali por Nárnia. Sim, e eles aparecem, o próprio Bri é confundido, né, como uma personagem importante que é o Caspian, que está perdido. Então se a gente coloca isso numa outra linha, depois a gente pega o relato do Caspian, que está perdido e vai tentar retomar a Nárnia por poder, ele é confundido exatamente com ele, né? Sim, é Caspian o nome do... Eles não dizem, mas é o Caspian, porque depois ele tá preso pelo tio, né? Não seria o Mas Caspian. Eu acho que não bateria não por é causa da cronologia, né? né? É o Hylian. Não, é que assim, nenhum dos dois. Não. Pode ser outro Caspian. Por quê? Pode ser um antepassado Caspian. Por quê? Porque entre o reinado, a Era de Ouro, e o Príncipe Caspian, se passam 1.300 anos. É muito tempo. Se passam séculos, né? Então não Caspian, e o rei Caspian é o 10º do seu nome. É verdade. Então talvez isso. Então, talvez ele seria aí eu gostar de monarquia faz não saber essas coisas. O Caspian primeiro. Que no final o Shasta... tá, gente? Eu só gosto mesmo. Que no final o Shasta descobre que ele é confundido porque ele era filho daquele outro reino, era um outro reino próximo a Nárnia, né? E que ele era o irmão gêmeo, né? Por isso que eles foram confundidos. E com o cavalo cobrir tem uma cena que é totalmente a passagem de Tomé com Jesus, né? Eu ia falar disso, José. Pode falar, fala. Conta aí. Tem uma cena, deixa eu chegar aqui na página do livro, mas que o próprio cavalo, o Shasta, tá meio incrédulo, assim, quanto à existência do próprio Aslan, né? E aí quando o Aslan aparece, ele passa a acreditar. E ele diz assim: meu pobre e meu orgulhoso e assustado cavalo, chegue perto de mim, mais perto, não ouse não ousar, toque-me. Exatamente aquele paralelo com Tomé, né? Disse, tão incrédulo, mas quando vê,
de perto que as coisas estão acontecendo e é ele, então passe a crer, né? É bonita a resposta que ele dá, né? Acho que eu sou um estúpido. É interessante que antes, né, de Aslan ser revelado dessa maneira, né, eles encontram o leão em outros momentos, né, e o leão Uhum. ataca tudo, e é justamente na cena também daí o Aslan, ele explica, né, eu fui o leão que te feri, né, mas eu precisei fazer isso daí, você precisava saber o que que é isso, você precisava saber o que que é a dor, né, para me buscar, né, as coisas não iriam acontecer se eu não permitisse, né, então é essa permissão que Deus, essas coisas que Deus permite que aconteçam na nossa vida, né, as feridas que são necessárias. E sempre naquela. Deus não nos quer ver sofrendo, mas algumas coisas são necessárias para o nosso crescimento. Né? Ó, uma curiosidade, agora que eu lembrei, né? Que o cavalo tem um nome mais comprido, né? Daí vira apelido Bri. Mas não é Bri, né? É Briri, Brini, Puri, Ha. É isso? Eu vi que eles estão vendo aqui, tipo, abrir uma resenha, né? A pessoa colocou daí o nome dele. Isso lá é nome pra um cavalo? Daí vira Bri, né? Ainda completando o negócio de Tomé, ainda peguei aqui, achei pra ler, daí o Aslan ainda fala, é ao máximo, né, ele diz, feliz o cavalo que sabe disso ainda na juventude. Ou o humano, né, ele fala. E é engraçado como fica personificado com a figura dele, né? Que vocês estavam comentando, tipo assim, ele se acha o tal, e o nome também é muito grande. E de repente ele é reduzido a quase nada, né? Só Bri. Sim, é Bri. E é interessante que um pouco antes o Bri ele fala também como se ele ao mesmo tempo ele estava sempre falando de Narnia, ele fala de Aslan, ele fala, não, mas na verdade ele brinca que isso seria só uma metáfora, sabe? Tipo assim, não é bem isso na real. E daí aparece Leo de fato, né? É meio tipo assim, beleza, serve pra alguma coisa bonita, mas não é que seja de fato verdade, né? E é interessante também como, nessa história, como todos eles, a própria menina, a égua, e nenhum deles gostava muito do Shasta, né? Eles vão, tipo, quando se encontram, tudo, eles vão meio que deixando o Shasta de lado, e no fim, a coisa se sucede, de fato, principalmente por causa do Shasta, né? Ele se mostra, né, o mais valoroso, corajoso, né? Ele faz tudo aquilo, né, que consegue impedir a invasão, né? Para avisar o rei antes, né, do ataque que ia ocorrer, né? Só comentar que daí, lá no primeiro, quando a gente comenta, né, que eles passam anos vivendo, né, que os irmãos Pettins, né, reinam por muito tempo, nesse livro, o Cavalo e o Seu Menino, a Susana tá indo para ver uma proposta de casamento. Então ela chegou a esse nível, assim, tipo, de maturidade. Eles já estão organizando um casamento, inclusive político. Né? Não é um namoradinho, ela é político casamento, né? Isso é pra gente ter um paralelo de que eles realmente viveram toda uma vida. Por isso que eles ficam em choque quando eles voltam pro nosso mundo e ficam, tipo, sofrem tanto querendo, tipo, reclamando de terem que ter saído de Narnia. Aí a gente chega pro sexto livro. O sexto livro que vai pro princípio da história, né? A gente chega no Gênesis. Que é a história do sobrinho do mago, né? Que vai contar a criação de Nárnia. E, obviamente, cronologicamente, é o primeiro. Eu li pela ordem cronológica, assim como está no livro. E tem um sabor muito diferente, assim, quando você pega o livro e acompanha toda a narrativa da criação, e depois você chega no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que aqui é posto como o segundo, você já sabe muita coisa que tem ali, né? Você já sabe da existência de um leão que cria tudo, você sabe como é que foi feito o guarda-roupa, aquele poste que aparece com o Senhor Túminos, o Fauno,
tá lá assim que a Lúcia chega em Nárnia. Então, muitos elementos vão aparecendo e a gente já se sente ambientado, né? Eu, particularmente, até essa questão de leitura, esse tempo atrás eu estava conversando com uma amiga minha, meu livro não tá comigo, porque eu emprestei, né, pra essa amiga pra ela ler, e depois assim, tu vai ler primeiro nessa ordem aqui, ó, de lançamento, e depois tu lê de novo na ordem cronológica, porque é uma experiência completamente diferente. Uhum. Eu acho que, assim, fazendo até um paralelo, é tipo quando o pessoal fala assim, que você só vai entender, na Bíblia, você só vai entender o Antigo Testamento, todo o que, quando você lê o Novo Testamento, e vice-versa. É uma coisa que se complementa. Então, tipo, se você só pegar o Gênesis e tudo que vai acontecer, né, e lendo, simplesmente lendo a Bíblia, muitas vezes vai ser difícil de entender. Mas quando você segue, às vezes, uma ordem não, entre as, né, na Bíblia, se é, né, que dá pra colocar assim, cronológica na Bíblia, você faz isso de ler primeiro sobre Jesus e depois voltar, você não consegue nem entender. Ele faz essa criação através da música, né? Com Aslan cantando uma música, né? Que é interessante que fazendo um paralelo aqui, Tolkien, quando ele faz a criação da Terra-média, ele também narra a criação a partir de uma música também, né? Nós aprendemos, eu e o José, numa aula de Pentateuco, exatamente sobre o elemento. A gente estava vendo a narrativa da criação, de como em muitas culturas se é narrado uma história pela música, né? E como é fácil decorar essa história. E aí o professor dizia exatamente assim, vocês lembram de como é que foi criado Nárnia? Hesitamos, né? Pensamos. E aí depois ele disse, não, Nárnia é criada com uma música. Então Aslan canta e tudo é feito. Aí esses paralelos todos também na literatura, né? Depois com o Senhor dos Anéis, a mesma coisa. Na Bíblia parece também contado de uma forma muito épica, assim, narrativa. Você vai vendo os detalhes da criação. Eu só vou sincero que para mim, esse é o livro, pensando até mais que a ideia é ser livros infantis, principalmente o início, esse livro é o mais confuso, assim, de todos, né? Uhum. Porque você toda aquela história do bosque entre os mundos lá, Uhum. é bem difícil de pegar aquele negócio. E quando começa, de fato, a criação de Nárnia, de fato, daí é outra história, assim, né? Uhum. Na parte da criação de Nárnia, tem dois elementos, né? Que o Diggory encontra com o professor, o tio dele, que são dois anéis. Aqui acho que remete muito também ao aspecto para nós da aliança na Bíblia, né? Como é que é feito o pacto com Deus no Antigo Testamento dos patriarcas e próprio Jesus? Sempre tem uma espécie de aliança. E aqui também parece como Nárnia, a aliança do Aslan com o povo. E o Diggory, que daí ele já apareceu na história do que a gente estava comentando, né? Porque ele é o professor que acolheu as crianças, que daí fala para acreditar, porque inclusive quando agora novamente faz tempo que eu li o livro, então tem umas coisas que eu não lembro, tá? No filme eu tenho certeza, que ele pergunta, é no livro mesmo, que ele pergunta como tá a floresta, né? E daí tu fica assim, tipo, o filme, eu acho que tem alguma coisa assim também, tipo, ele fica instigado, tipo, mas como é lá? E agora? Como é que as coisas estão, né? Denuncia um pouco. Denuncia, daí fica assim. Eu, inclusive, quando eu era criança, a primeira vez que eu assisti, eu fiquei, nada a ver, tá? Completamente fora da caixinha isso, mas eu fiquei invocada com a voz dele e com a do Aslan. Eu achava que era a mesma voz. Eu fiquei meio bolada, porque assim, eu acho que esse cara é o Aslan. Eu fiquei meio bugada. Aí depois, assim, tipo, tá, não. Ele foi a primeira criança a ir pra Nárnia. Rola depois de criação e começam a falar, e daí ali tem o capítulo que fala até a primeira piada, né? Que a Gralha acaba falando fora de hora, todo mundo ri. E a Gralha fala, eu não tenho a primeira piada. Fala, não, você foi a primeira piada, né? Mas é interessante o que Aslan fala também, fala assim, agora que vocês perderam a mudez, riam sem temor, porque não somente a justiça, mas o humor também mora na palavra, né? Então, e aqui eu vejo essa mudez, né? E ele fala essa voz que ele dá para os animais, como essa voz que Deus dá para nós, né? Essa vida que Deus dá para nós. E daí como esse recado, tipo assim, não é só a seriedade, né? A diversão também a gente tem que ter, né? Que a gente tem que levar a vida também um pouco na brincadeira, né? Brincar, saber viver, saber se divertir. Né? É que também aparecem outros elementos. E uma personagem, acho que para nós é bem desgostosa, assim, que é a feiticeira. Mas ela aparece com outro nome, não é?
ela aparece como a Jades, né? A Rainha Jades. Jades. Porque Jades é o nome dela de fato. Uhum. E fazendo um paralelo com Gênesis, realmente com a criação do nosso mundo, como o mal, assim, o que rompe, é um ser humano. Um ser humano que rompe o plano que Deus tinha traçado pela sua liberdade e daí altera os planos. Porque despertam a Jades e ela entra em Nárnia, que vai mudar os planos que Aslan tinha traçado para Nárnia. Mas como as coisas não estão perdidas, que tem como consertar. E isso dá alegria, eu acho também que é um ponto de que, assim, também fazendo um paralelo, sim, tem coisas ruins, mas isso não impede de sermos felizes. A gente ri de aproveitar as coisas boas. E daí, nessa história aqui do Sobrinho do Mago, tem, como já falou do romper, ele tem todo esse simbolismo com o Jardim do Éden, né? Depois que ele faz, né? Que ele tem o Jardim do Éden lá, tem as árvores, né? Que podem dar a vida, né? Que dar a vida, crescimento, né? E a Jades ali, ela tenta convencer, né? O Diggory a pegar uma maçã para que ele curasse a mãe dele, né? Que a mãe dele estava doente, né? E é interessante que ele não faz, e daí depois o Aslan permite, né? E o Aslan fala assim, tipo, você pode pegar agora porque você não está pensando em você, né? É benefício próprio, é uma dádiva agora dada a você. Então, e você pode. O que a gente não pode é querer moldar segundo a minha vontade, né? Aquilo, né? Fazer com que aquilo aconteça segundo a minha vontade. Essa maçã depois vai ser plantada no jardim dele, vai virar uma árvore, e ele vai cortar e vai virar o guarda-roupa, depois do leão, feiticeiro e guarda-roupa, que é a passagem para Nárnia. Sim, sim. Não, tem vários. Esse livro, eu acho que assim, eu gosto desse livro porque você vai pegando várias coisas que foram criadas, né? Por exemplo, o Lampião solitário, lá assim, tipo, da onde que vem aquilo do nada, meio de uma floresta, e aí mostra o porquê que surge. Então, tipo, é muito bom, assim, essas... E daí, por isso, esse é um dos meus argumentos de que a pessoa tem que ler em ordem de lançamento, pelo menos a primeira vez. Porque quando ele fala, né, no Sobrinho do Mago, que ele fala sobre o Lampião, ele fala que um dia uma menina iria encontrar. Tipo, quando você lê, você pensa, é a Lúcia! E quando você lê em ordem cronológica, simplesmente, sem saber o resto da história, às vezes fica meio, tipo... Também mostra no Sobrinho do Mago os primeiros reis de Nárnia. Ah, sim, sim. Cara, é muito legal porque são pessoas que no nosso mundo, vamos colocar assim, seriam irrelevantes para muitos. Né? E eles são escolhidos pessoalmente por Aslan para governar. E daí entra esse ponto de como o ser humano, ele sempre vai ser, né, a obra-prima, ele sempre vai estar acima do resto da criação. E tem esse dever de reinar e cuidar da criação. Que são pequenas, então evoca um pouco as falas de Jesus, né? O menor aqui será o maior no reino dos céus, né? Então, as pessoas que não eram nada aqui, mas que eram simples, mas que eram humildes, eram pequenas, faziam pequenas, se tornam os reis em Nárnia, né? Daí temos a última batalha, a última história, né, da última das Crônicas de Nárnia. É o único livro que independente da ordem que você lê, ele é o último, até pelo nome, que realmente não faria sentido ler ele como primeiro. A última batalha, né, e que vai mostrar o fim de Nárnia, né? O fim de Nárnia e a verdadeira Nárnia. Então, eu acho que a gente começa ali porque tem a questão, né, do macaco e do burro, né? E do jumento ali, né? Que
O jumento, ele acha que ele não é capaz de nada, né? Então ele sempre deixa tudo nas mãos do macaco, acaba aceitando, né? Tudo que o macaco ardiloso ali, né? Que vai manipulando, né? O manhoso, né? O manhoso e o confuso que é o jumento, né? E eu vejo aqui um pouco assim, é como, tipo assim, o manhoso, ele usa, né? Ele faz bem aquela questão do falso profeta, né? Vira um falso profeta, né? Falso profeta e usa uma crença real, essa crença asla, para ir manipulando os seus próprios interesses, né? E é essa questão dos falsos profetas que a gente vê, até hoje em dia, sempre vê na história, né? As pessoas usarem o nome de Deus para o seu próprio ganho, né? Toda a narrativa desse livro final é que eles encontram essa pele do leão e decidem enganar os outros, né? Tem um padre aqui da Arquidiocese de Florianópolis, Padre Ciro Manuel, biblista, e ele diz assim, e aqui faz um bom paralelo com essa passagem, né? De como se apropria da imagem da pele do leão, que remete a Aslan, né? Como rei e criador de Nárnia, e de como o macaco e o burro se apropriam disso para enganar e tentar fazer uma trapaça nos outros. O Padre Ciro diz assim: toda a nossa vida será desfazer a imagem de Deus que nós temos na nossa cabeça. E acho que vai um pouco nisso aqui também, né? Desfazer a imagem que eles constroem achando que é o Aslan e enganam todo mundo. Então, o processo de nossa vida, de crer em Deus, também é se desfazer, muitas vezes, do ídolo que nós criamos, da imagem falsa de Deus. Realmente, se a gente vai criando essa imagem falsa, a gente tem que se desfazer disso. Uma coisa que eu acho interessante da história do Confuso, porque fica um pouco esse exemplo de, tipo assim, não é só porque, talvez para você, que às vezes você tem uma responsabilidade por si próprio, né? E não ficar sempre se diminuindo somente, né? O grande problema do Confuso é que ele sempre se diminuía demais, né? E ele deixava tudo na mão do Manhoso, né? E o Manhoso decidia ele por tudo. Ele era incapaz de fazer qualquer coisa, né? E porque ele falava, realmente eu sou confuso, eu sou muito burro, eu não consigo nada, então decide por mim. Ele sempre ficava deixando os outros decidirem. Então, mesmo que às vezes a gente possa ter uma dificuldade, uma coisa, a gente tem que fazer aquele esforço de busca por nós próprios, algumas coisas, tem que se perguntar e não deixar tudo que uma pessoa decida por nós, né? Às vezes corre esse risco, assim, né, de deixar que uma pessoa, por parecer que ela é mais instruída, que ela é mais esclarecida, e a gente entrega todas as decisões da nossa vida para essa pessoa. E a gente vê muitas pessoas fazendo isso, inclusive com pessoas que se dizem enviados de Deus, representantes de Deus, né, e como manipulam o povo. Isso, eu acho que esse livro ele é muito triste. Ele traz assim, um peso muito grande. Porque quando tu vai lendo, Nárnia não tá nem um pouco parecida com a Nárnia que nós conhecemos. E é interessante como vai só piorando a história, né? Não, tu fica ali, tipo, não, em algum momento vai dar, tipo, gente, o que tá acontecendo aqui? Como assim, né? Tipo... É porque depois, no final, você vai entender, e é o que, de certa forma, e que daí fica a mensagem, e faz esse paralelo ao mundo, é porque você fica esperando que ele resolva tudo ali. E no fim ele fala assim, cara, não, isso daqui é só passageiro. Sim. Isso daqui tá destinado a acabar. A verdadeira Nárnia vai ter. Então, o nosso próprio mundo, às vezes a gente tem assim, e claro, como eu disse, assim, busca seu bem sempre. Mas o nosso mundo aqui, nós vivemos num mundo que é passageiro e que está destinado a ter um fim. O que nós buscamos é o céu, né? O nosso verdadeiro lugar, né, que não é aqui. E é interessante ali, porque chega no momento em você fala assim, não, mas por que quando que você fica esperando que, até pela experiência das outras histórias, qual o momento em que vai se resolver, em que o vilão vai ser derrotado, e ele não é tecnicamente bem derrotado, assim, então ele termina de certa forma um pouco melancólico. Quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês tocaram desde o início já, que o Eustáquio tinha morrido já? Que é o Eustáquio, né, que vai. Vai a Gil e o Eustáquio. Os dois voltam para ajudar. Vocês se tocaram já de cara que eles tinham morrido? Não. Eu me toquei. Eu fiquei muito pensando assim, cara, eu acho que ele morreu, sabe? Porque logo depois que ele chega, ele fala que, dessa vez foi um pouco diferente, sabe? Ele fala, parece que foi um pouco estranho, sabe? Nesse diferente eu fiquei assim, né? Mas é porque como eu sabia que era o fim, né, também, e daí eu acho que talvez ajudou a eu entregar. Eu já pensei assim, que eles morreram, né?
Eu pensei isso no Príncipe Cáspia, quando eles estão no trem e de repente eles vão para Nárnia. Assim, é uma passagem muito estranha, né? Eles estão no colégio e na viagem do trem e de repente vão para lá. Mas aí depois tem a narrativa assim, normal da história, e fala assim, ah, não, nada aconteceu. E aí no final aqui aparece a resposta para isso tudo, né? Sim. Eu não pensei que ele tinha morrido, assim, eu não tive pegado, não pesquei isso de cara, porque por mais que eu soubesse que era o último livro, tudo, eu não sabia que os personagens iriam morrer. Uhum. Pra surpresa, pra quem não sabe o final da história, todo mundo morre. Porque, vamos lá, lógica básica, pra ir pro céu você tem que morrer, tá? Lógica básica, tá, gente? Uma outra coisa que eu tava lembrando aqui, daí que vai seguindo a história, que vai se aprofundando cada vez mais, porque eles começam colocando a pele do leão ali, né, no Confuso, né? E daí depois começa até a confusão entre o Aslan e o outro deus lá, que é o Ashban, não é? Tashban, isso. Tashban. E daí eu fiquei, até você falou sobre os ídolos, até, daí agora eu lembrei de novo isso daí, que a gente, até no Pentateuco a gente falava também um pouco sobre a passagem da construção do bezerro de ouro, né? E Uhum. como o Padre Armando, que é o nosso professor, ele falava que o grande pecado que acontece no bezerro de ouro não é negar a Deus, até porque você pega a passagem, eles não falam que Yahvé, né, que Deus não Uhum. existe, mas eles falam que o Deus é o bezerro de ouro. E é o que acontece nessa história aqui, né? Tipo assim, eles não negam o Aslan, mas eles falam que Aslan tá ali, eles fazem o Aslan no seu molde, né? E é o que a gente faz muitas vezes, né? Então você falou das imagens que a gente tem que se construir. E daí começa essa confusão, né, entre Aslan e o Tashba, que eles começam a falar que é a mesma coisa, que é o deus dos Uhum. calormanos, né? E um dos calormanos tem uma das coisas que eu achei mais muito, muito bela mesmo, que é o calormano que, digamos assim, alcança a salvação ali, né? Porque depois, com o tempo, quando o Aslan aparece de fato, começa aos poucos ter o julgamento, né? Primeiro que essa beleza interessante que ele coloca mesmo, de como as pessoas, é o que a gente diz, né? Que no fim nós decidimos pelo céu ou pelo inferno, né? Diante de Deus, nós decidimos no fim de acordo com aquilo que a gente viveu na nossa vida. E é interessante que fala, né, que aqueles que seguiram uma vida justa olham para Aslan, até ficam às vezes um pouco assustados diante da grandeza, mas veem a beleza, né? Enquanto os outros sentem apenas medo. E tem esse calor humano que ele sempre buscou o Tashban, sempre buscou viver, ele foi criado nisso, ele viveu a vida dele sendo fiel a esse Deus que lhe foi apresentado, né? E ele vive a vida inteira querendo acreditar, né? E daí ele vai, né? Tem toda a história do estábulo, né? Que ele é enganado, ele descobre que ele achava que o Tashban estava ali e não vê. E no final, quando ele encontra a Aslan, ele vê a maravilha. Ele até perguntou pro Aslan, tá, mas então essa história de Aslan e Tashban é a mesma coisa? Daí Aslan fala, não, Tashban não existe. Mas tudo aquilo que ele fala, basicamente ele fala que tudo aquilo que é feito de bom no mundo é feito em meu nome, no fim, né? Então é muito aquilo que diz, né? A salvação, no fim, todos que se salvam crendo em um somente Deus. Não quer dizer que as outras manifestações de Deus, mas o que há de bom que acontece no mundo é por causa de Deus, né? É por causa de Deus. E no fim, aquele que buscou diante daquilo que lhe foi apresentado e buscou com sinceridade alcança a salvação. Eu acho muito bonito, assim, como é descrito, assim, esse encontro do calor humano ali com o Aslan, assim, eu acho muito belo. Comentava com o José também que sempre quando se terminavam os livros anteriores da crônica, permanecia um desejo e uma curiosidade das crianças em permanecer em Nárnia, né? Mas como é que nós vamos voltar? Como é que nós vamos te achar? Qual que é o caminho para Nárnia? E aqui não. Eles chegam na Nárnia definitiva, digamos assim, né? E eles permanecem em Nárnia. E daí reencontram os amigos, tudo, Uhum. então tipo, é muito legal. E novamente, que eu realmente me questiono, assim, quando eu espero, tenho esse desejo sincero que um dia façam a adaptação de todos os livros de uma forma digna, né? Eu realmente me questiono como é que vão adaptar todo esse drama com um negócio, porque é um livro pesado, assim, não é assim. Claro, é linguagem para criança, então tu consegue trabalhar com criança. Mas se colocar isso visivelmente, vai ficar, é uma história pesada.
daí os outros personagens, né, tipo, morrem no trem, né? E tem isso, que é... E é interessante que conta que todos os outros eles retornam, menos a Susana, né? Sim. Que foi que a Susana deixou de acreditar em Aslan, deixou de acreditar. E tem gente que vai... Eu vou colocar aqui, tá, um ponto que é importante esclarecer. Tem gente que vai falar que isso é um quê de machismo do Lewis, porque ele vai colocar que a Susana, ela deixa de acreditar em Aslan porque ela cresce e ela se torna vaidosa e ela passa a se preocupar, né, com a beleza, coisa assim. Maquiagem com apenas com eventos sociais e maquiagens. Exato. E tem gente que fica querendo taxar isso como um machismo da parte do Lewis, porque ela está fazendo algo feminino, então isso seria... Na verdade, isso é importante, que assim, ela segue com a vida dela aqui, né? Só que o que não é esse não seria o problema se ela não esquecesse o que ela viveu. Porque isso pode acontecer poderia ter acontecido com qualquer um deles. Né? Que, de novo, assim, ela tá colocando numa linguagem, de novo, não pode perder a vista que, no fim, é uma história para criança. Então, de certa forma, o que ele tá colocando numa linguagem de criança, a questão é que Susana se perde nos prazeres do mundo, né? Ela se perde, ela perde de vista Deus. Então, e claro que daí ele não vai usar coisas mais pesadas, então ele fala maquiagem com eventos sociais, mas essa ideia de que ela se prende somente ao material, né? E daí ela fala, vocês ainda lembram daquelas histórias de criança, né? Eu acho importante comentar isso, de que o pessoal ataca, porque coloca isso. Cara, tem que pensar na década em que Lewis escreveu a história. Isso era o que as mulheres faziam, no geral. Era o padrão da vida da sociedade onde ele vivia, né, na Inglaterra, da década de 40. Então, poxa, uma moça vai se arrumar e vai em eventos sociais e é isso. Não, né? E outra, a questão é que a crítica não é necessariamente para essas coisas, mas ele só está exemplificando, né, que ela trocou ele por essas coisas, né, por coisas que são passageiras. Né? É que eu comentei isso porque tem um pessoal que vai atacar isso, que ele fala assim, gente, tem que lembrar o contexto histórico que ele escreveu isso. Ele não é um homem do século passado, então tem toda essa questão. Ô, Bruna, mas é que eu acho que mais do que o contexto histórico, na verdade, é realmente a questão do símbolo que ele está mostrando, porque não é questão do contexto histórico em si. Assim, não, é que eu mas eu acho que é mais. Eu entendi o que eu quis dizer. Só vou complementar. Um ponto o histórico, é que o pessoal fala que ele poderia ter falado que ela fazia alguma outra coisa. Sim, sim. Né? E ele coloca de uma forma simples, né? E também porque uma realidade daquele momento. Né? Então, porque é uma história infantil também, né? E é uma história infantil e ele representa algum materialismo, né? A gente já tinha comentado antes que as coisas vão sempre piorando. Quando eu fiquei lendo, eu tava acostumado com essas histórias, esperando o momento em que ia ficar, as coisas ficar bem. Quando o Confuso aparece, você fica, no primeiro momento, você fica pensando assim, agora as belezas vão lá e vão explicar. E daí você fica, claro que, tipo assim, quando eles veem, na verdade, o fato deles saberem que o Confuso... Todo mundo tá deixando de acreditar, todo mundo fica mais revoltado ainda, né? Eles acham que todo mundo vai voltar a acreditar, né? E o próprio rei fala, agora eu percebi o quão perverso isso porque chegou num momento em que, trazendo pro mundo aqui, sabe? Tipo assim, o fato de às vezes você pegar e dizer assim, não, mas aquela tal pessoa está falando sobre Deus, aquilo não é Deus de verdade. E às vezes a gente fica no primeiro momento, a nossa esperança, que a pessoa simplesmente vai aceitar o que é a verdade de fato. Mas às vezes aquilo causa feridas tão profundas que a pessoa fala, aquilo não é verdade, então nada é verdade. Não quero ouvir mais nada. E aí os anões, né, representam isso ali, né? Eles falam. E mais pra frente ele ainda vai ter a história, né, de que vai ter aquele momento em que tá os anões conversando, né? E aí representa, né, que eles perguntam. Daí pergunta pra Aslan, mas por que você não apresenta pra eles? Ele falou, quer ver, não adianta, porque é a escolha deles, né? E ele vai, ruge, né? Faz barulho, tenta movimentar entre eles, e eles ficam numa cena assim, fechados, né? Num círculo, olhando pra si mesmos somente, né? E fala assim, ninguém vai nos enganar. Tipo, bem mostrando que no fim não importa, Deus, ele vai tentar se mostrar pra nós, mas no fim, se a pessoa não quer
não quer seguir, ela não vai seguir, não adianta. Comentando também sobre, num geral, sobre a saga, é engraçado, eu acho que uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, teve um boom na internet do povo descobrindo que era as Crônicas de Nárnia uma história cristã. Tipo, o pessoal redescobrindo. Eu, tipo, como assim vocês estão em choque agora? Eu lembro que a Aninha, que já participou aqui, a minha filhada, a Aninha, ela disse que um monte de, tipo, a amiga dela, coisa assim, tipo, na época elas estavam com 11 anos, as meninas descobrindo, assim, e eu assim, gente... Mas eu acho que isso é um pouco a ideia do próprio Lewis, né? Então, quando ele escreve na boca de asa, ele bota aqui, eu coloco aqui para vocês me reconheçam em outras coisas. Lewis escreve essa história de certa forma assim, é uma forma de eu contar para uma criança, incutir valores, né, e depois isso que é tão bonito e que ela gosta bastante. E Crônicas de Nárnia é uma obra, sobretudo na Inglaterra, assim. Na Inglaterra, tipo, toda criança leu Crônicas de Nárnia, sabe? E fez muito sucesso no resto do mundo também. E essa é a ideia, né? Tipo, você vai entrando no meio cultural, né? E daí depois aquilo se torna um sinal para a pessoa ajudar a pessoa a buscar, né? Depois reconhecer Deus. Inclusive, como estudante de pedagogia, eu recomendo muito que leiam esses livros para suas crianças, gente. Leiam isso para criança, que é muito legal mesmo. Estou sonhando com o momento em que eu vou poder ler para os meus filhos. Vamos chegando aqui ao fim do nosso programa, que ficou bem longo. E agora vamos para as nossas dicas culturais. Então, Paulo, você já ouviu o podcast, a gente já sabe, né? Que no final a gente sempre dá uma dica, né? Então, o que você tem, né? Depois de todo esse papo aqui sobre Crônicas de Nárnia, o que você tem aí para indicar, talvez, que tenha a ver, né? Ou não obrigatoriamente precisa ter a ver, né? Com o que a gente falou hoje. Uhum. Tem um livro do próprio C.S. Lewis que eu li muito antes das Crônicas de Nárnia, que é Cristianismo Puro e Simples. E é belíssimo. Eu acho que fica como indicação do mesmo autor. Beleza. Obrigado. Bruna, sua dica? A minha dica vai ser uma adaptação das Crônicas de Nárnia feita pela BBC na década de 80, final da década de 80, começo da década de 90. E eles, novamente, a tristeza do fã é que eles não adaptaram os 7 livros, eles foram só até a Cadeira de Prata. Mas é bem legal. E tem gratuito completo os 4 filmes no YouTube, dublado. Então, é bem legal, assim. Claro, mais antigo, qualidade, não é aquela coisa. Não é a Disney, a produção, mas é muito legal mesmo. Eu vou indicar uma outra obra do Lewis também, que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Eu acho incrível essa obra. Eu também li bem antes de Crônicas de Nárnia essa obra. Então fica como dica para vocês, hein? Outra faceta do autor. Bruna, considerações finais? Nos sigam no @café.católico e comentem os episódios, suas opiniões. Se você levou algum spoiler sobre as Crônicas de Nárnia, mesmo que tenha sido lançado uns 70 anos atrás. E aí, se você ficou em choque descobrindo algumas coisas aí. E também... Mas vale a pena ler, de qualquer maneira. Mesmo que você não vale a pena ler. Mesmo sabendo, vale a pena ler. Até porque nós não comentamos tudo o que acontece na história. Tem coisas ainda que, tipo... E também nos escutem, né, pela Orelo, pra nos ajudar um pouquinho aí, né, ganharmos umas moedinhas. Nos divulguem. E se você usa alguma plataforma que permite avalie o nosso podcast pra gente ser recomendado para outras pessoas. Então é isso. Paulo, muito obrigado.
Obrigado eu, José, pelo convite. Então é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.